Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 19 a 23 de agosto, segunda a sexta-feira. Então, vou mencionar aqui como é que terminou a nossa bolsa, o Ibovespa, nessa semana, os 5 principais índices setoriais, S&P 500, petróleo, minério, Petro, Vale, dólar, DI, que é juros, tudo isso aqui dentro dessa análise com a expectativa para a próxima semana e até mesmo para a gente dar um direcionamento. E aí, qual setor é mais interessante? Dar uma olhada focando ali em buscar operações de compra, tem algum mais voltado para venda? Enfim, espero que consiga contribuir com vocês ao final aqui desse radar da semana, no direcionamento aí dessa próxima semana. Não necessariamente do que vai acontecer, mas no cenário, o que é mais interessante a gente atuar, de que forma atuar no decorrer dessa semana. Então fica comigo aqui até o final. Vamos começar aqui essa análise falando um pouco mais do Ibovespa, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela e lembre-se, no decorrer dela, você que é membro aqui dentro do canal, já muito obrigado por ser membro aqui dentro do canal. Esse radar da semana fica aqui disponível somente para membros a partir de hoje, sábado, e só vai ficar disponível para todos a partir de terça-feira aqui dentro do canal. Vamos lá. Começando aqui a falar do Ibovespa, a semana terminou com alta de 2,56%. Semana passada, a gente já tinha mencionado que o Ibov tinha gerado um sinal muito relevante de subida, uma tendência de alta foi confirmada aqui pelo gráfico semanal, aumentando a probabilidade de romper a máxima histórica. E tivemos nessa semana o rompimento da máxima histórica. O Ibov gerando ali uma bela sinalização de alta. Na semana passada, no último radar, eu cheguei a mencionar aqui as projeções de alta, falando principalmente de projeção lá na casa dos 141.600 a 142 mil pontos. Esse é o caminho mais provável para o Ibovespa. Tem ainda uma projeção intermediária para o Ibov nesse sentido, ou seja, um lugar onde pode parar de subir e começar a cair. Então, por exemplo, aqui é um primeiro ponto, ó. Isso aqui é uma projeção alternada, aqui é um primeiro ponto, 134.471 bateu, e a gente teve nessa região aqui, olhando para o gráfico diário, a gente teve aqui um candle de reversão na sexta-feira, chamado de estrela cadente. A primeira sinalização para se ter algo para baixo, oscilar abaixo da mínima da sexta, localizada aqui na casa dos 133.851, oscilou aqui abaixo, aumenta um pouco mais a probabilidade de fazer algo assim, e isso seria até bom para buscar oportunidades no decorrer da semana. Tá? Então, a semana, ou seja, o cenário de maneira geral do Ibovespa, aponta para cima e a gente vai ficar de olho um pouco mais em posições compradas aí no Ibov. Olhando para a projeção um pouco mais alta, a gente já falei 142 mil pontos, fazendo a projeção clássica aqui, a gente teria ali 136.940, então desses 134 que está batendo até o patamar de 136.940 são pontos, é uma faixa de pontos onde o Ibov pode perder alguma força no atual movimento de subida, ter algum processo de correção. A correção pode acontecer aqui, pode vir aqui, acontecer aqui nesse ponto, não necessariamente que tem que bater exatamente nesse ponto, mas é um ponto de referência de avaliação do movimento atual de subida, e aí uma primeira projeção lá, a projeção clássica ali de 100% desse movimento aqui, a partir do rompimento a gente tem aqui, e 100% desse movimento a partir desse ponto aqui a gente já atingiu. Então já tem projeção sendo atingida aqui do Ibovespa. É importante ressaltar até também, se a gente pegar uma projeção aqui dessa correção, do tamanho dessa correção, dá para perceber que também vai entrar naquela faixa lá do 136, que é 136.940, 136.590. Então essa faixa aqui torna-se ainda mais relevante. O que é isso aqui? É essa caixinha aqui de correção sendo replicada aqui para cima depois que ela foi rompida. Então é outro ponto também que pode ser atingido aqui num único movimento de alta, ou seja, mesmo que o Bovespa oscile abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, ele pode, como for um pregão menos relevante, ele pode, em termos até de tamanho do candle, ele pode só oscilar abaixo e voltar a subir, buscando direto a região lá das 136.590 a 940. Tá? Não necessariamente tem que fazer isso, tá? Mas o fato é, o que a gente faz objetivamente? A tendência é de alta. Beleza. Se a tendência é de alta, deixa eu só ajustar aqui o gráfico. Se a tendência é de alta, o que eu estou de olho? Eu estou de olho em correções para buscar compra. Quais são os pontos de suporte e correção? Beleza, a gente já falou de projeção, agora vamos falar de suportes, que são pontos que a gente vai ficar atento para compra. Primeira região de suporte seria a região aqui da média, onde está a média móvel exponencial de 10 períodos. Nesse momento, 131.233, ela vai subindo no decorrer da semana.
Outro ponto, 38,2% Fibonacci, 130.182, que vai ficar muito próximo da região de 130 mil pontos, a região de topo anterior aqui, que vai ali até um patamar em torno de 129.500, arredondando, 129.450. Então, toda essa faixa aqui seria a região mais relevante de suporte. Não necessariamente que o BOF tem que bater aqui, mas são pontos que a gente tem que ir mapeando para ficar de olho em busca de oportunidades de compra, na minha opinião. Pode ser que até que não aconteça nessa semana, seja uma semana de correção, mas o fato é que se tiver aqui uns 2 a 3 pregões, principalmente 3 pregões de correção, com nova máxima na sequência aqui, seria mais para buscar a operação de compra. Ou alguns pregões aqui de lado, lá no final da semana, quinta ou sexta-feira, rompendo aí para cima, também possibilidade de compra, usando o Ibov para tratar aí como uma média. O dólar terminou a semana com queda aí de 0,66%, testando a região aqui, deixa eu só ajustar aqui, provavelmente está com um ajuste, tirando aqui o ajuste. O dólar terminou a semana com a queda de 0,66%, próximo da região aqui de suporte. Se eu pegar o gráfico diário, vai ficar um pouco mais claro aqui que esse retângulo aqui, é essa região de dois fundos aqui, não necessariamente dois fundos, reversão de um topo, mas essa região aqui assim, ó, onde há um maior nível de teste do dólar. Então, é a região que vai de 5.934 até 5.378. É a região principal de suporte. O dólar está dentro de um viés de baixa, ele anulou a tendência dele de alta. Por enquanto, isso aqui tudo é uma correção, a expectativa é que venha fazer algo aqui assim, mas ainda com a maior probabilidade de ter algo para baixo. Se voltar para cima de 5.610, aí a gente teria um sinal de que enfraqueceu o viés de baixa, mas aqui seria o principal teto para o dólar no processo de correção. A média vai ser outro ponto que a gente vai ficar atento nesse momento em 5.537. Então, moeda americana frente ao real, ainda com expectativa um pouco mais negativa de curto prazo após o fechamento dessa última semana, confirmando um forte sinal de baixa e mantendo a expectativa de poder ter uma correção um pouquinho maior. Até que se a gente olhar pelo gráfico mensal, dá para ver que o movimento já foi muito longo para cima, chegou na região extremamente relevante de resistência e ela pode ou ficar aqui de lado ou vir aqui um pouco mais para baixo, testando ali nível de suporte mais abaixo. Aqui no gráfico mensal tem um primeiro nível na faixa dos 5.447 e depois mais por volta dos 5.321. Depois disso, eu vou falar aqui do DI. DI que continua de maneira, assim, de maneira geral mais forte, apesar da indefinição da lateralização, ainda dentro de um contexto de alta, então juros futuros ainda apontando mais para cima, alta de 1,17 na última semana, juros futuros apontando para cima não é bom para a nossa bolsa, ou seja, pode frear essa movimentação mais forte de alta do Ibovespa, mas de maneira geral ainda segue dentro de uma lateralização, que pode ficar um pouquinho mais de tempo aqui de lado. Não quebrou ainda a sequência de máximas descendentes, apesar de ter quebrado a sequência de mínimas descendentes e ter se sustentado acima da média. Superação da máxima dessa última semana aqui, que ficou ali na casa dos 11,66, reforça um pouco mais a chance de testar seus próximos níveis de resistência, que vai dar para ver melhor pelo gráfico diário, região aqui desse topo, região desse topo e esse outro topo aqui são os níveis principais de resistência. Então, aqui no gráfico diário dá para perceber uma grande indefinição. A tendência já foi indefinida aqui, quando perdeu a tendência de alta, fez um topo lá perto do topo anterior, um fundo mais próximo e está funilando aqui algo semelhante a um triângulo aqui simétrico. Então, o rompimento aqui dessa máxima, principalmente, reforça uma expectativa um pouco mais positiva. A máxima está em 11,76. 11,66 é a máxima da semana, que cria uma expectativa justamente de romper os 11,76. Então, por enquanto, o DI, os juros futuros trabalhando ali no alta e dentro desse movimento de valorização, dentro desse cenário positivo, ainda criando uma expectativa mais positiva aí para a próxima semana. Olhando aqui agora para a Petrobras, terminou o pregão aí da sexta-feira com alta de... Pregão de sexta-feira não, a semana com alta de 5,45%. Na realidade, eu passei para a Petrobras, mas não era Petrobras que eu queria falar. Eu queria falar primeiro do S&P 500 e depois minério e dólar, que eu vou fazer isso aí. Então, o S&P 500 terminou a semana com boa alta de 3,93%. Ainda pelo gráfico semanal, ó, a tendência é de alta pelo gráfico semanal. Movimento mais inclinado para baixo já volta com muita força fechando acima da média. Oscilação acima da máxima dessa semana reforça um pouco mais o cenário positivo aí do S&P 500.
A zona de resistência principal está aqui, que vai na faixa ali dos 5.615 até a máxima histórica 5.669. Qual a expectativa, né? Olhando para um gráfico mensal, depois de um movimento longo de subida, olha onde foi bater. Bateu na média e já vem se recuperando. O que pode acontecer? Não conseguir ainda superar essa máxima, ainda volta e fecha aqui o mês ainda um pouquinho mais para baixo e ainda podendo manter um processo de correção aqui um pouco maior. Isso já aconteceu anteriormente, ó. Um movimento longo de subida, que também teve um movimento mais ou menos longo de subida, não tão igual esse aqui. Veio uma oscilação muito forte. Em um único mês foi lá bater na média, aqui, igual aqui, ó. Em um único mês foi lá bater na média. Na sequência, fechou, veio, pode ter vindo aqui lá em cima, perto da máxima, e fechou aqui mais aqui para baixo. Mas na sequência a gente teve um processo um pouco mais de correção se sustentando acima da média e depois um movimento aí de subida. Mas de maneira geral, o que podemos ter aqui no S&P 500 é ele revertendo esse sinal de baixa. Ele bate aqui e oscila acima dessa máxima aqui, reverte o sinal de baixa e cria uma expectativa de continuidade do movimento aí da sua tendência atual de médio a longo prazo. Lembrando que esse aqui é o gráfico diário, para mudar a tendência de curto prazo, que é essa que a gente está vendo aqui pelo gráfico diário, teria que ocorrer a superação dos 5.566. Nesse momento a tendência é de baixa, mas ela já deu sinais de fraqueza, né, porque ela voltou muito forte aqui para cima, voltou para cima dessa região que já vai ser um nível de avaliação de suporte, além desse suporte aqui do gap de alta que está em 5.463. Então, para o S&P 500, supera essa máxima, tendência indefinida de curto prazo, reverte a tendência de baixo e retoma a tendência de alta se fizer algo semelhante que eu estou desenhando aqui. Olhando agora para o petróleo. O petróleo terminou a semana mal, no sentido de ter batido lá, olha, saiu da linha de tendência de alta aqui de um triângulo simétrico, rompeu para baixo, na hora que bateu no suporte gerou um sinal de alta, confirmou o sinal de alta, é um fundo, só que quando testou a média mais a linha de tendência de alta funcionando agora como resistência, o que aconteceu? Perdeu um pouco de força, terminou em queda ali de 0,4%, e olhando para um gráfico diário, olhando aqui no gráfico diário, a gente pode perceber que está dentro do movimento de baixa. Só que esse movimento que veio aqui em cima, ele anulou a tendência de baixo curto prazo. Então, no curto prazo, apesar do viés de baixo lá do gráfico semanal, no curto prazo a tendência está indefinida. Retoma a tendência de alta no petróleo se fizer isso aqui, ó. Aí a gente teria a retomada da tendência de alta no petróleo. Ou seja, tem que superar 81 e 89. Por outro lado, oscilando abaixo aqui dessa mínima, reforça a chance de voltar a testar níveis mais abaixo do suporte, como foi testado aqui embaixo, abaixo ali dos $77. O minério aqui continua ruim, de maneira geral. Olha o fechamento dessa última semana para o minério, queda de praticamente 9%, fechando abaixo de um patamar muito relevante. Vamos ver como é que vai ser a reação dessa próxima semana, ver se vai conseguir voltar rapidamente aqui para cima, mas isso abre espaço para vir aqui, ó, para essa outra região. Esse aqui é o gráfico semanal, vou botar no gráfico mensal. No gráfico mensal dá para perceber que a gente tem essa região de fundo de $80 muito relevante, ó, lá para trás, eram vários topos anteriores, é uma região muito relevante. Eu diria até que se o minério resolver vir aqui para baixo, provavelmente a gente vai ter ações da Vale e outros ativos do setor que são ligados ao minério, como Gerdau, Minas, CSN, num nível mais abaixo de preço e podendo ter um processo de reversão ficando mais interessante de arriscar algum tipo de compra, mesmo contra a tendência. Mas nesse momento, cenário mais negativo para o minério. E olhando aqui para o gráfico diário, a gente segue dentro da tendência de baixa, só muda se voltar para cima dos $105,75. $105 aí, se voltar para cima desse patamar, e isso mudaria a tendência, reverteria a tendência. Então, por enquanto, isso aqui tudo vai ser um nível de resistência aqui, ó, perto dos $100, 98 até os $100, região de resistência importante para o minério. Vamos lá falar agora de Petro e Vale, que eu já tinha comentado a Petro aqui, ó, alta de 5,45% na semana, confirmação de fundo um pouco acima do fundo aqui anterior, testando a média de prazo maior, que é a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico mensal. Vou até ampliar aqui esse gráfico, ó, aqui, ó. Então, testou lá, igual tinha testado aqui anteriormente, ó, bateu aqui e gerou sinal para cima. Bateu de novo, gerou sinal para cima. Expectativa de poder romper essa região aqui e caminhar para um ponto mais alto aqui a Petro. Olhando para um gráfico diário dela, deu para perceber que nessa semana
eu tinha até comentado no último rodada da semana, se ela superasse essa máxima, ela geraria a reversão de um sinal de topo descendente e aumentaria a probabilidade de romper os 37,83. Terminou que ela fez isso, anulou a tendência dela de baixa, está dentro da tendência indefinida, mas que pode ser retomada aqui no rompimento de toda essa região aqui. Tem uma região de 38,77, bateu exatamente nesse patamar, e depois disso tem 39,10. São os níveis de resistência mais próximos. Aqui na sequência 39,14, esse gap, e 39,83 nesse fechamento aqui, que seria o gap. Para mim, sempre eu olho para o preço de fechamento como mais relevante, e é isso que a gente tem dentro da análise técnica, preço de fechamento é o preço mais relevante. Então aqui seria o nível de resistência mais relevante do gap de baixa. Então, de maneira geral, Petro dá uma retomada da tendência no rompimento aqui dessa região, mas confirma ainda mais essa tendência de alta se fizer isso aqui. Em termos operacionais, Petro patinou aqui de lado, fez aqui um rompimento, fica mais para buscar a operação de compra. Para quem está comprado, o que seria ruim para Petro? Basicamente, ela voltar a fechar abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos e gerar nova mínima. Quem quiser trabalhar com stop mais curto nessa ação, ideal que seria com stop abaixo da mínima da quinta-feira, ou seja, não quero tomar um topo aqui em cima do nível do topo anterior e ver o papel afundando de novo. Então, essa seria uma forma de proteger aí para quem está com lucro aí de swing trade em cima dessa ação. Na Vale 3, a gente teve uma semana negativa de 1,72%, a ação segue dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo. A ação, deixa eu só ajustar aqui de novo, botar os ajustes ali de dividendos, de desdobramentos aqui nos papéis. Aqui a gente teve a perda dessa região de suporte, está dentro do movimento de baixa. O principal nível de suporte da Vale nesse momento está aqui nessa região, ou seja, uma região aqui na casa do 55,23, e dando um zoom menos, a gente vai ver outro nível que seria os R$54. Então, de 55,23 ou R$55, arredondando, 55,20 até os R$54, até essa mínima é um pouco abaixo ali, perto dos 53, 53,13, toda essa região aqui, eu diria que essa é a faixa mais relevante. Ó. Essa região aqui do 55,20 até aqui é a faixa de preço mais relevante em termos de suporte, que ela pode parar de cair e voltar a subir, gerar algum sinal de alta. Tem sinal de alta aqui no gráfico semanal? Não tem ainda. Zero sinal. Primeiro sinal, superar a máxima dessa última semana, 57,11. Então ela continua dentro de um contexto difícil, no sentido de buscar, eu quero comprar Vale porque está barata, é melhor ir nos ativos que estão mais bem alinhados para cima, na minha opinião. Eu não iria de compra ainda em Vale 3 em termos de swing trade. E não estou dizendo que ela não vai subir, só apenas que o risco é maior de trabalhar compra nela e é mais interessante trabalhar no ativo que está mais alinhado para cima, que tende a andar mais. Por exemplo, se a gente pegasse aqui, só um exemplo contrário, vou entrar comprando no início da semana YouTube 4 ou Vale 3. Se eu fecho o olho, no sentido, eu sei qual é o cenário gráfico. Um está alinhado para cima, outro está para romper no máximo histórico e o outro está lá embaixo. Vamos dizer assim, começou aqui a semana, só para ficar um pouco mais claro, até demorar um pouquinho mais, mas enfim, começou a semana, está aqui. Uma está no canto superior direito da tela e o outro está no canto inferior direito da tela. E aí, eu compro esse aqui ou esse aqui? Pô, se o Ibov está aqui assim, se o Ibov está também nesse mesmo estilo, eu vou comprar esse ativo que está mais alinhado com a média do que esse aqui. Esse eu tenho um risco maior. Poxa, mas esse pode subir e vir para cá, tem mais espaço. Eu prefiro ir no que está mais alinhado para cima. Dá para perceber o que é que aconteceu aqui com o YouTube 4 nessa semana e com a Vale 3, que ainda terminou perdendo força aqui para baixo. Então ainda, ela pode até, gerou candle de reversão, fundo, ela pode sim chegar aqui e testar essa nível de resistência, ganhar bastante força para cima. Mas o que eu quero dizer é que até agora não consigo ver um sinal de muita força compradora aqui no papel. O que apoia arriscar posição comprada no ativo nesse momento? É a região importante de suporte que ela se encontra. Já vou entrar comprando aqui um pouquinho e vou aguardar por um prazo maior. Ok, aí faz um pouco mais de sentido. Mas se está pensando em swing trade, ainda teria que ter um cenário um pouquinho mais favorável, na minha opinião, lembrando para ela mudar a tendência dela de baixo. Teria, nesse momento, que romper esses R$60. Dalton, esse topinho aqui, isso ainda não vejo relevância tão grande, a não ser que ela comece a fechar para baixo dessa mínima aqui, fazer fechamentos aqui embaixo, aí ele começa a ser um pouquinho mais relevante em termos de mudança de tendência. Por enquanto, para mim, os principais números aqui para a gente avaliar uma força maior por parte dos compradores, 58,40, e a mudança aqui se superar os R$60,02. Seguindo para a gente falar aqui dos setores, setor de consumo,
Terminou a semana com a leve alta de 0,39%, um candle de reversão chamado de estrela cadente, que pode perder essa mínima e vir aqui para baixo. Mas a gente olhar aqui, zona de topos anteriores pode funcionar como suporte, esse aqui também, então tem muito ponto para funcionar como suporte. Eu ficaria atento para esse setor para buscar oportunidade de compra no decorrer da semana. Quando a gente olha para o que aconteceu aqui, para mim ela vem já no processo de correção desde esse candle, já são 3 candles de correção e não caiu. Então, ficar atento, ó, se o setor vier aqui testar essa média e gerar sinal de alta, olha para dentro do setor, dos ativos que fazem parte do setor, para buscar a oportunidade de compra. E quem está alinhado com a média, quem está fazendo algo parecido, está gerando fundo ascendente ou pivô de alta no decorrer dessa próxima semana. O setor de energia também teve ali uma continuidade do seu sinal de alta da semana passada, gerando inclusive um pivô de alta, só que não conseguiu fechar acima, deixou uma sombra superior, mas de qualquer forma está dentro de um cenário positivo. Recuou dentro da semana aí dentro do setor de energia, fica olhando os ativos, ó, 2 candles de correção sem nem ter perdido o mínimo ascendente ainda. Então, se fizer isso aqui, gerou sinal de alta, ou fez mais 1 a 2 candles aqui, gerou pivô de alta, foco maior em compra, num cenário, num sinal parecido com o que eu estou mencionando aqui para dentro desse setor. Depois, setor financeiro, muito forte, já tinha terminado a semana passada muito forte, rompeu tudo, tudo. Quando falo tudo aqui, olhando aqui para um gráfico anual, dentro do setor financeiro, está na sua máxima histórica, rompeu a máxima lá do ano passado, está na sua máxima histórica. Então, de maneira geral, é um setor muito forte, mas para uma compra de swing trade, seria legal acontecer uma correção um pouco maior aqui, se aproximar mais da média, ou mais tempo aqui de lado. Seria legal ter uma semana de correção, que a entrada ficasse lá para pelo menos quinta-feira ou sexta, principalmente sexta-feira, para buscar aí um sinal de fundo ascendente. Mas, de maneira geral, é um setor interessante. Quem tiver comprado, tá bem, dá para segurar aí a posição igual tá de Tube 4, dá para, pensando em position trade, dá para segurar mais tempo aí o papel. Olhando aqui para o setor imobiliário, na verdade de materiais, foi o setor mais fraco e já estava mais fraco. Lembra que eu já tinha mencionado no radar da semana? Qual seria o setor que pode até superar essa máxima que anterior, pode gerar mais, seria o setor que eu tomaria ou o último, a minha última escolha, ou seria muito criterioso para buscar alguma entrada dentro desse setor. Continua da mesma forma. Setor de materiais, você tem Klabin, Suzano, você tem ali as empresas ligadas à mineração, então não está legal, tão legal nesse momento. Não significa dizer que não vão subir, apenas que tem setores melhores, tem ativos melhores que podem trazer uma relação risco-retorno maior para as operações, um desafio menor de subida, ou tem um indício maior de que está sendo dominado melhor ou com mais força por parte aí dos compradores. E para a gente fechar, só para mencionar o gráfico diário aqui, né, do setor, está dentro do movimento de baixo, pode gerar aqui um fundo ascendente? Pode fazer sim isso aqui, vir aqui um pouco mais para cima, mas ainda assim não tem muitos ativos melhores, né, vamos dizer assim, dentro do espectro geral aqui da nossa bolsa. Imobiliário é um dos que eu ficaria atento também, aqui, ó, pivô de alta, tendência de alta dentro do setor, foi lá testar um nível de resistência, respeitou, já fazendo um candlezinho, um pouco de correção em relação ao candle anterior, podendo ter uma semana de novo um pouco mais para cima, e aí, dentro do que está acontecendo, terminou a sexta-feira gerando sinal de baixo. O que ficaria atento? Para os suportes. Pegar aqui, por exemplo, um Fibonacci em cima desse movimento, verificar quais são os níveis de extração, mas lembrando, média, só sem falar nível de retração, tem os níveis de retração, mas a média e essa região de topo anterior são pontos para ficar de olho, para olhar para dentro do setor imobiliário, buscando oportunidades de compra aí de swing trade no decorrer dessa próxima semana. Enfim, amigos, espero que tenha sido útil aí esse resumo aqui, essa análise aí especial falando dos setores, falando do IBOV, do dólar, dos juros, falando também de Petro, Vale, S&P 500, minério e petróleo. Espero que isso possa contribuir no direcionamento aí do que você vai filtrar para essa próxima semana. Lembrando também que o Kaique produz aqui, durante o final de semana, um vídeo chamado Oportunidades da Semana, que também já filtra ali os ativos especificamente para buscar essas oportunidades. E a gente, durante a semana, manda recomendações dentro do aplicativo DV Invest, tem a carteira exponencial que nesse domingão eu vou liberar aí também para vocês quais são as 5 ações que eu estou ali mais de olho para essa próxima semana. É isso, um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês.